Olá, gente querida de paz e bem. Um bom domingo, um abençoado domingo para todo mundo. Sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Hoje, domingo, nos encontramos em torno do Evangelho, desse bate-papo, dessa conversa, dessa roda, de conversa em torno do Evangelho. O Evangelho que nos é sugerido pelo lecionário, pela ordem das leituras próprias para o domingo. E hoje não vai ser diferente. Vamos deixar um pouco a caminhada que a gente teve nesses últimos domingos em torno do Evangelho de João e vamos voltar para Marcos, que é o Evangelho próprio deste ano litúrgico. Para quem ainda não sabe, a gente conversa sempre, mas é sempre bom. Cada ano, no calendário litúrgico, há um evangelho próprio, Então, esse ano, o ano B, a gente está lendo Marcos. Ano que vem, a gente vai começar a ler Lucas. O ano passado, Mateus. E assim a gente vai, Na ordem A, B, C. Mateus, Marcos, Lucas. E o Evangelho de João, reverendo Eduardo? A gente intercala, Sempre tem uma leitura. Como aconteceu agora, Nesses domingos, foram 3 domingos, acredito, que nós meditamos em torno de um trecho do Evangelho de João. Tá bom? Então, vamos ao texto, Ao texto que nos é sugerido como o Evangelho do domingo. Está em Marcos, capítulo 7. Aí tem interpolação, ou seja, pula, tem intervalos entre as leituras dos versículos, tá bem? Então vai de 1 a 7, de 14 a 15, de 21 a 23. Tá? Então, esse é o texto sugerido. Vamos lá. Marcos, capítulo 7. Vamos agora do versículo 1 ao 7. Que nos apresenta o contexto aqui da situação. Os fariseus e alguns doutores da lei, ou seja, a elite, a elite religiosa do tempo de Jesus, vindos de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus. E viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus, e todos os judeus de fato, conservavam a tradição dos anciãos. Não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com mãos impuras? Jesus respondeu: Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Bem, o Evangelho poderia terminar por aqui, nesse trecho da sua meditação. Já bastaria para toda uma reflexão dentro daquilo que aqui a gente se propõe, que é trazer
não é, essa leitura, esse trecho lá, e tentar criar uma ponte com a realidade presente, com o contexto em que nós estamos vivendo. Num contexto de fundamentalismo bíblico, num contexto, não é, de busca pelo literalismo da palavra, ou seja, buscar a palavra ao pé da letra, a risca, a lei, não é? As prescrições levíticas tão zelosamente guardadas por alguns, talvez mais do que as verdades evangélicas. Quase sempre. O que é que Jesus nos coloca aqui? Havia, sim, uma prescrição dos anciãos, ou seja, uma prescrição dos antigos, uma prescrição sobre o lavar as mãos, né? E que atendia a uma prescrição de culto. Não era propriamente uma prescrição higiênica ou sanitária, como hoje, né? Havia uma prescrição, mas ela atendia a uma ideia de ritual, de que era preciso tornar puro. E a pureza não era nem tanto a pureza da física, vamos dizer assim, mas atendia a uma pureza interior, a uma pureza espiritual. Isso era zelosamente guardado por fariseus e doutores da lei, que vinham de Jerusalém, o centro religioso, não é, ali dos judeus. Então, o que é que aqui eles interpelam aos seguidores de Jesus? É a sua conduta, no ponto de vista ético, do seu relacionamento com o outro, com a outra, não é? Do seu comportamento diante dessa palavra libertadora que nós escutamos, do pão da vida que João nos fala, do pão descido do céu, daquilo que nos alimenta, daquilo que nos sustenta, daquilo que nos torna fortes no enfrentamento dos impérios. É essa a preocupação desses zelosos cuidadores da religiosidade? Não. É a prescrição do culto. Eles estavam muito zelosos do culto, da religião, da prática religiosa. E aí eles interpelam. Eles interpelam porque Jesus, não é, fazia o bem, exercitava, né, a compaixão, a misericórdia. Nada disso. Eles estavam muito preocupados, e aí é o motivo da crítica, não é? Eles queriam, na verdade, pegar aqui, não é, como uma forma de mostrar que Jesus não seguia a tradição religiosa, era alguém que estava, não é, violentando, não estava cumprindo a lei mosaica. E aí o que é que Jesus responde a essas pessoas? E aí é preciso que a gente, né, retome a fala de Jesus. Isaías, profeta messiânico por excelência. Isaías, o grande profeta da esperança, profeta do esperançar, o profeta que anuncia o novo tempo, um novo momento para Israel. Diante do cativeiro, diante da opressão, Isaías, que a gente sabe hoje que são os Isaías, né? Aquele texto contém uma série de tradições de pessoas que ao longo do tempo referendavam dentro do tempo histórico. Só Isaías dá uma meditação de domingos, né? Mas basicamente isso. É um profeta eminentemente messiânico. É o profeta do servo sofredor, do modelo do profeta, do modelo do Messias. E aí ele diz, né, Jesus diz com muito carinho, Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas. Por isso a gente
Às vezes a gente tem uma ideia de Jesus muito, eu acho que até cinematográfica, sabe? Eu acho que o cinema não ajudou muito a essas coisas. Mostrou um Jesus assim meio diáfano, sabe? Diáfano, entendem o que eu quero dizer? Sim, uma coisa quase como uma penumbra, uma imagem, uma sombra, assim, uma coisa, né? Um homem vestido de branco caminhando assim, no silêncio, sabe? Um olhar perdido no horizonte, colocando a mão, dizendo algumas palavras, sabe? Mas Jesus é extremamente forte e duro. Agora ele usa, na verdade, ele não usa, né, dos poderes mitômanos, né, dos poderes tirânicos, né, da idolatria de si, do culto, da personalidade. Nada disso. Isso é para os falsos profetas, os falsos messias, que ao longo do tempo, ao longo da história, sempre mandam uma versão piorada, né? Uma outra versão cada vez pior. Mas não, aqui não. Jesus usa de verdade. A verdade verdadeira, a verdade que liberta mesmo. Não é aquela verdade, né, dos hipócritas. Jesus diz, vocês são hipócritas. Porque Isaías disse, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Fala, proclama, diz. Mas onde é que está o coração? O coração está cheio de ódio, cheio de coisa ruim. Violência, de opressão, de lei que condena, que lei prende, arrebenta, tortura, que impõe culpa por conta da condição social. Basta ver as viúvas, os pobres, os órfãos, como eram tratados, com desprezo, coração cheio de arrogância, de falsa humildade. Pois é, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente. E a palavra aqui é essa mesmo. A inutilidade desse culto. Culto não serve para nada, porque é uma coisa exterior. É uma coisa que se faz porque se presta. Porque o culto verdadeiro, em verdade, em espírito, ele pode até acontecer, mas quando esse culto expressa uma verdade, quando essa palavra expressa uma verdade que está dentro do coração. Por que esse culto é inútil? Porque eles ensinam doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Volto mais uma vez a dizer, essas doutrinas, na verdade, são doutrinas que prendem, aprisionam. São doutrinas que condicionam a mente. Que, em vez de libertar você para a experiência genuína com Deus, afasta Deus de você. Que violenta, né? Que bane você do contato com Deus. Interpõe entre você e Deus uma série de prescrições, uma série de regrinhas que, na verdade, não servem para nada porque são mandamentos humanos. Ah, reverendo Eduardo, mas isso está na Bíblia. Né? É isso que os fariseus, eles são muito zelosos, é verdade. Está lá em Levítico, em Deuteronômio, uma série de prescrições. Mas a que a gente precisa perceber é que essas prescrições a quem servem. Porque há prescrições genuínas. E que eu acho que são bem interessantes. E a gente percebe por que elas não são usadas, não é? Como, por exemplo, a prescrição do jubileu. Procurem
estudar sobre o jubileu, a prescrição do jubileu, de que a terra pertence a Deus, não é propriedade privada, e que por isso, durante 7 anos, uma pessoa, não é? Vamos dizer, possui não, é dizer errado. Essa pessoa toma conta dessa terra, dessa propriedade, dessa parcela. E depois de 7 anos, a outra família passa para outra família e assim vai uma roda, né? E aí, de 7 em 7 anos, vai acontecendo isso. E depois de 7 anos, de 7, 49 anos, o que é que acontece? A terra descansa. Volta para o zero. Todas as dívidas são perdoadas. Todos os escravos, caso existam, são libertos. É o tempo da festa. É o tempo do jubileu, 50 anos. E por que as pessoas não são tão zelosas com essa prescrição, não é? Em relação à propriedade da terra. Está lá na Bíblia. Há quem diga que a prescrição existe, mas nunca foi cumprida. E é bem compreensível, porque ela nunca foi posta em prática. Apesar de ser palavra de Deus. Então são coisas que a gente pensa, né? Prescrições humanas. Atendem, na verdade, aos interesses do capital, do poder religioso, né? Que oprime, que mata, que tortura, que violenta, que aprisiona as mentes e os corações. Vamos continuando. Agora a gente pula para o versículo 14 e 15. Chamando de novo para junto de si a multidão, Jesus lhes dizia: ouçam-me todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que ao entrar nela possa torná-la impura. Mas o que sai da pessoa, isto é que torna impura. Jesus aqui coloca a impureza dos fariseus e dos doutores da lei na sua hipocrisia, que arrotam regras, né? Mas por dentro são o quê? Sepulcros caiados, hipócritas, que botam a canga lá no pobre, mas são incapazes de mover uma palha. Né? Cobram o dízimo da hortelã e da arruda, né? Mas são incapazes de ajudar o pobre do lado. Acumulam a riqueza, que é colocar, dão o roubo na caixinha do templo. É isso, gente. É isso que Jesus está dizendo. Ouçam-me todos e entendam. E eu digo aqui para vocês, não existe nada fora da pessoa que ao entrar nela possa torná-la impura, do ponto de vista espiritual. É isso que ele está dizendo, do ponto de vista da ética, né? Porque eles falavam que as pessoas comiam com a mão impura e por isso se tornavam impura a alma. Aí ele diz, mas o que sai da pessoa é que a torna impura. Porque é de dentro, aí continuando, 21 a 24, porque é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções. As prostituições, aqui entendido, as pessoas sempre levam para a questão sexual, né? Mas aqui entendido por toda essa degeneração, essa prostituição, né? Dessa corrupção aí, né? Gente que faz uma grande orgia, uma grande festa diante, né, de picanhas e grandes champanhes e bebidas, né? Grandes banquetes e grandes confras diante da morte, diante de um tempo de morte e luto de tantas pessoas. Para quê? Para negociar vacina, para negociar propina, né? Para todo tipo de coisa. É essa prostituição que eu estou falando.
É esse povo prostituído. Não pense. Até porque o próprio Jesus Cristo dizia, as prostitutas, os cobradores de impostos, né, que sabem, lá no fundo do coração, o contexto de opressão em que vivem e choram por isso. Às vezes por força das circunstâncias. E aí o que é que acontece com essas pessoas? São execradas. E essas pessoas nos antecederão no reino dos céus. Porque elas não têm essa arrogância de dizer que são perfeitos, que são puros, que são melhores, né? Nós, doutores da lei e fariseus, nós não nos tornamos impuros como os seus discípulos aí, Jesus, que comem com mão suja e por isso trazem impureza para a alma. Eles deviam fazer uma série de rituais de purificação, não é? É essa prostituição que Jesus está condenando, tá? Nada a ver. Aí eu não quero entrar aqui nessa questão da prostituição sexual. As pessoas sempre levam para esse lado, né? As pessoas têm uma fixação nisso. Mas vamos lá. Roubos, assassinatos, pois é, a violência, né? A violência, os capangas, né? Devassidão. Aqui a devassidão é, né, esse escárnio, essa falta de completa, né, controle do ímpeto, da moral, da arrogância. Inveja, blasfêmia, arrogância, olha, arrogância. Insensatez, insensatos. Buscam mitos, buscam Messias, quando na verdade só há um Messias e um Salvador, Jesus Cristo. É isso. Todas essas coisas mais saem de dentro das pessoas. Isso as torna impuras, isso torna a pessoa impura. Essa impureza que Jesus fala, o Evangelho coloca, não é? Porque essa mensagem é clara, gente, é clara e válida, perfeitamente válida para o mundo de hoje. Não dá para a gente contornar, dizer que Jesus está dizendo outra coisa, é isso mesmo. Está falando para a gente, a mensagem. Fazer diferente. A gente precisa se fortalecer na palavra. A gente precisa se fortalecer na oração. A gente precisa dar um tempo para esse mundo interior nosso, para o que vem de dentro. A gente precisa cuidar da nossa alma e da nossa mente. A gente precisa se cuidar. Não é? Cada dia a sua dor, é bem verdade. Mas se soma a dor de cada dia, a dor de uma conjuntura que propositalmente é um instrumento de dor, de tortura. Tornando o cotidiano um campo de concentração. O desespero, a fome, o desencanto, o desalento em grandes plantações, sendo cultivado cotidianamente. Diante disso, como a gente responde? Com a insensatez, com a arrogância, com a intolerância, com a prepotência, com a arrogância, se corrompendo, buscando a luz da palavra que ilumina os nossos passos, não a luz que cega. É isso. Essa é a mensagem para hoje. Que Deus verdadeiramente nos abençoe, gente, nesses tempos de escuridão. Que a gente possa trazer realmente para esse tempo um tempo de luz. Traga luz para as trevas. E eu gostaria de deixar mais uma vez aqui um convite. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, se você gostou. Deixe seu comentário. Né?
Se você quiser colaborar com o canal Paz e Bem, porque algumas pessoas querem, a forma é fazer sua assinatura solidária. Tem um link aí na descrição. Logo abaixo do vídeo tem a descrição, né, de como você fazer essa assinatura. Se você não puder, não tiver condição, nem quiser, nem puder ajudar, gratidão, meu irmão. Tudo bem, viu? O importante é que você esteja conosco aqui nessa roda, nessa secularidade profética, do amor e da luz. E convite às 21 horas, nossa oração. Tá? A oração ao final do dia, aqui oramos pelas pessoas enfermas, oramos pelas famílias, oramos pelas famílias enlutadas, oramos por justiça social. Oramos pela democracia, pelo Brasil. Recebam todos e todas, neste domingo, as bênçãos de Deus. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve. A sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda, e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe, hoje e para sempre. Amém. Um abraço bem caloroso, né? Nesta trégua do frio, do inverno aqui do sul, bem quente. Um abraço bem gostoso para todos e todas, tá? Faz bem, gente. Grande abraço.